Nós vamos começar hoje uma série nova, e é uma série sobre as 7 cartas do Apocalipse, as 7 cartas às igrejas do Apocalipse. Então, obviamente serão 7 mensagens, e eu gostaria que você fizesse um propósito aí de acompanhar as 7 mensagens. Elas estarão provavelmente gravadas, fica lá no canal da igreja, né? E eu creio que haverá de ser um tempo muito oportuno para nós. Essas 7 igrejas que estavam lá na Ásia Menor, na região da atual Turquia, são igrejas que existiram de fato, e o Senhor mandou a elas recados muito importantes, e você deve ler essas cartas na perspectiva como elas terminam. Todas as cartas terminam com a expressão: ouça, se alguém tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a nossa expectativa é de que o Senhor fale conosco, fale com a nossa igreja. Então, é como se o Espírito Santo estivesse escrevendo essas cartas para a nossa igreja. E nós vamos tentar, então, ouvir o que Ele tem a nos dizer, e eu espero que Ele nos fale hoje e nos demais momentos em que nós estaremos juntos aqui. Eu quero convidar, então, você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Nós vamos ler, de fato, hoje, pelo menos, vamos ler capítulo 1, versículos 9 em diante, e vamos ler só a primeira carta, óbvio, porque nós vamos pensar nela hoje, a carta a Éfeso. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 1, eu vou usar a Nova Almeida atualizada, NAA. Se você tiver com o seu aplicativo, você pode encontrar essa versão aí, ou então você pode seguir na sua mesmo. Diz assim a palavra de Deus: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus, e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra ti o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais também eu odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Deus abençoe a leitura da sua palavra
para o nosso coração nessa noite. 7 igrejas, 7 histórias, 7 realidades, 7 mensagens. São 7 recados que Deus está dando. John Stott escreveu um livro muitos anos atrás chamado O que Cristo Pensa da Igreja, baseado nessas 7 cartas. E ele tem uma ideia muito interessante disso. Você tem aqui coisas que Deus amou nessas igrejas, elogiou, e você tem coisas que Deus repreendeu, corrigiu nessas igrejas. De maneira que, se você junta os prós e contras, você tem aquilo que Deus imagina que a igreja deve ser. E é isso que nós pretendemos descobrir nessas viagens que faremos junto com essas cartas. Todas elas, como eu disse, têm o apelo final comum: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Nunca entendi muito bem quando eu lia essa expressão, quem tem ouvidos, ouça, porque afinal de contas, para que serve o ouvido se não for para ouvir? Acontece que depois descobri que a gente tem ouvidos e às vezes não ouve, né? Não sei se acontece com você. Às vezes nossos filhos, por exemplo, você chama os nossos filhos, eles falam assim, vou indo, mas esse vou indo, ele permanece assim, ad eterno, assim, até o milênio chegar, e nunca se cumpre, porque às vezes eles ouviram, mas não estão a fim de responder. Então às vezes você tem ouvidos, mas não ouve. Quando o Espírito Santo fala, às vezes a gente faz a mesma coisa, e espero que seja diferente aqui. Agora, essas cartas, elas têm todas um esboço. Se você perceber, elas têm uma estrutura, todas elas, as 7. E você depois poderá acompanhar isso nas outras abordagens que serão feitas. Fique sossegado, só vou pregar essa primeira. As outras 6, vai ter gente mais competente aqui para fazer isso. Mas pelo menos você vai descobrir ali nas 7 cartas um esboço. Elas têm a mesma estrutura, todas elas começam com uma apresentação, a apresentação do próprio Senhor. Você viu no capítulo 1 que Jesus apareceu glorificado para João naquele dia, e aqui a visão que ele teve de Jesus, a visão do Jesus glorificado, interessante, Apocalipse, você não vai ver mais o Jesus sofredor, o Jesus mártir ou sendo vilipendiado pelos seres humanos. Jesus sempre vai aparecer no livro de Apocalipse restaurado ressuscitado e glorificado. E é assim que ele aparece para João. E aí cada uma das cartas começa justamente com um aspecto dessa apresentação, aspecto dessa visão que Jesus deu para João. Depois da apresentação vem um elogio. Todas as cartas, exceto uma, tem um elogio, alguma delas. Depois você pode fazer isso como lição de casa, leia essas cartas, e eu quero sugerir isso inclusive, porque durante 7 semanas nós vamos por que são 7, né? Porque nós resolvemos fazer 7, porque não vai ser corrente, né? Porque são 7 igrejas, só por isso, não tem nenhuma outra razão, é só por essa razão. Não tem nada de místico no 7, nem nada, embora ele tenha representações assim, mas não é sobre isso, é só mesmo porque são 7. Então durante 7 semanas vamos estudar essas cartas. A minha sugestão, e garanto para você que você não vai levar talvez mais do que 15 a 20 minutos, se você ler devagar, para você ler todas as 7 cartas, pelo menos uma vez por semana, de hoje até o último dia que nós vamos ler, que nós vamos estudar as cartas aqui. É importante que você faça isso. Ao fazer, você vai então descobrir isso, e você vai descobrir que uma das cartas não recebeu elogio nenhum, mas a maioria recebeu. Depois da apresentação, um elogio de Jesus. Depois recebe uma repreensão. Todas elas, menos uma, depois você vai descobrir qual é. Só uma não recebe nenhuma repreensão. Depois você descobre qual é. Depois da repreensão, normalmente vem uma advertência. Na verdade, vem antes da advertência, vem um conselho. O Senhor dá um conselho para essa igreja. Depois do conselho vem uma advertência. Jesus avisa essas igrejas de alguma coisa. E finalmente há uma promessa. Então esse é o esboço que todas as cartas vão ter. Você pode acompanhar isso depois. Isso é muito interessante. E antes mesmo de entrarmos no conteúdo das cartas, isso já nos ensina. Acho muito interessante, e aí vem novamente aquela ideia do John Stott no seu livro. Esse livro talvez ainda possa ser encontrado, ele está fora de catálogo, mas você deve encontrar em algum sebo. Se você encontrar, se você gosta de ler, eu recomendo. Chama O que Cristo Pensa da Igreja. Quando você olha esse esboço, você percebe uma coisa interessante sobre toda a igreja, não só dessas 7 aqui, mas da nossa inclusive, ou de qualquer outra igreja. Quando o Senhor olha para as igrejas e faz um diagnóstico delas, ele tem um olhar muito diferente do nosso. Primeiro porque o olhar dele vai além do nosso. Mas você descobre que nenhuma igreja só terá motivos para ser elogiada.
E nenhuma igreja terá motivo só para ser repreendida. Toda igreja, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, vai ter coisas boas e coisas faltando. Inclusive a nossa. Seria uma ingenuidade a gente achar que nós estamos assim no topo da galáxia, das galáxias, e não temos nada para isso. Porque nós certamente teremos alguma coisa para resolver, ou para melhorar, ou para aprimorar. Mas também, se é ingenuidade achar que tudo é tão bonito e tão belo que não precisa ser melhorado, também seria assim muito criticismo você olhar e só achar coisas ruins. E nós temos essa tendência. Nossa tendência é estar em um desses dois polos. A gente está na igreja e ou a gente acha que está tudo maravilhoso, tudo lindo, que não tem nada para resolver, não tem nada para fazer que possa ser melhorado, ou então a gente acha que está tudo errado, é terra arrasada, e nem o Senhor pensa isso da igreja, inclusive dessas aqui. Portanto, é interessante a gente pensar que nós temos coisas para celebrar e que nós temos espaço para melhorar. E é assim que Jesus vê a igreja. E é importante que a gente observe isso antes de mais nada. Agora, a primeira das cartas, que é essa que lemos hoje, a carta a Éfeso, é uma carta enviada a uma igreja excepcional, e uma igreja de uma importância excepcional no Novo Testamento. Eu não sei se você já reparou, talvez você não tenha conectado as coisas assim quando você lê, mas tem vários livros da Bíblia que foram escritos para a igreja ou por causa da igreja de Éfeso. Nós vamos passar rapidamente por uma cronologia dessa igreja. Ela foi fundada, talvez não pelo apóstolo Paulo, mas ela foi fundada, pelo menos já existia ali um grupo, quando Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele passou por Éfeso, levando consigo Priscila e Áquila, e ali ele percebeu que já tinha um grupo de discípulos ali. Ele percebeu que havia um grande potencial. Éfeso era uma cidade estratégica, e Paulo sempre foi muito estratégico na sua forma de plantar igrejas. Éfeso era uma cidade que tinha uma importância econômica muito grande, uma importância política, até uma importância turística, e uma importância religiosa, porque ali na cidade de Éfeso tinha um templo muito famoso, chamado o templo da deusa Diana, ou da deusa Ártemis, e vinha gente do mundo inteiro para fazer romarias até aquele lugar, por causa da deusa Diana. O templo da Diana foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O Allianz Parque não tinha sido formado naquele tempo ainda, não tinha sido construído, então por isso que entrou entre essas 7, eu lamento. Hoje certamente ela teria caído para 7º, 8º, 9º lugar, mas naquele momento era um polo de atração do mundo inteiro. Passava gente por ali de tudo quanto era lugar. Não foi à toa que então Paulo percebeu que ali era um excelente lugar para se formar uma base missionária. E foi a partir dali, na sua terceira viagem missionária, ele ficou 3 anos ali, trabalhando, e aconteceu um grande reavivamento. É possível que a partir dessa igreja, é o que se imagina, a maioria dos estudiosos pensa isso, que a partir da influência da igreja de Éfeso é que as outras 7 igrejas lá, ou as outras 6 igrejas que recebem essas cartas ali na Ásia Menor, que já falei, aquela região da Turquia hoje em dia, foi ali que eles se fixaram, e a partir dali a influência foi muito grande. Isso, ali embaixo você tem o ano em que isso está acontecendo, o ano 50 a 52 mais ou menos, foi quando ele chegou na sua segunda viagem. Depois, no ano 56, ele ficou até ali, depois ele vai embora. Na semana passada, inclusive, o pastor Daniel pregou justamente no texto, quando Paulo está se despedindo dos presbíteros de Éfeso, e é interessante que eram os presbíteros de Éfeso, que 3 anos antes estavam lá como feiticeiros da deusa Diana. Eles se converteram ao evangelho, e aí eles foram preparados para ser pastores da igreja, e agora estavam sendo deixados ali. E depois disso, a história de Éfeso não acaba ali no Novo Testamento, porque se você olhar um pouquinho mais para frente, você, por exemplo, estudou já as cartas de Paulo a Timóteo, e a primeira carta de Paulo a Timóteo foi escrita quando Timóteo estava em Éfeso, isso já no ano 59. Vamos lá, Felipe. Eu combinei com ele, mas ele esqueceu de olhar aqui para mim, ó. Quando eu der aquele, não precisa estudar, você já sabe. Então, Porto de Mileto já foi, próxima. O Felipe ia ter que prestar atenção na mensagem hoje, mas não prestou. Antes da carta de Timóteo, teve a carta a Éfeso, a epístola aos Efésios, foi a carta que foi mandada para lá, no ano 61. Pode passar o próximo. Aí então veio a carta de Paulo a Timóteo, que ele estava lá, um dos líderes da igreja em Éfeso, já no ano 63. Depois, na segunda carta, ele continuava lá,
ano 66, e agora quando nós chegamos nesta carta aqui, que lemos na carta ao Apocalipse, já estamos por volta do ano 90. Então observe uma coisa interessante ali, essa é uma igreja que tem história. Passaram por aquela igreja pessoas de alto calibre: Priscila, Áquila, Apolo, Paulo, João, provavelmente Marcos passou por lá, Timóteo, acho que já citei. Na altura que ela recebe esta carta que nós lemos hoje, ela tinha mais ou menos 40 anos de idade. Na minha opinião, eu considero a igreja de Éfeso uma das 3 mais influentes de toda a história, pelo menos a história do Novo Testamento, pelo menos da era apostólica. Depois viriam outros polos importantes. Mas veja a importância da igreja de Éfeso, a importância estratégica para o avanço do evangelho. Não apenas nessas igrejas que foram fundadas a partir da igreja em Éfeso, mas cartas que estão sendo escritas. Nós temos a carta aos Efésios, foi considerada pelo Spurgeon, por exemplo, como a princesa das cartas. E por causa dessa igreja em Éfeso, nós temos a carta aos Efésios. Por causa dessa igreja em Éfeso, nós temos orientação sobre como estabelecer e qual deve ser o caráter e o ministério dos pastores na igreja, porque Timóteo recebeu essa instrução quando estava ali. Éfeso tinha, portanto, uma história cheia de oportunidades. Foi ensinada de forma bastante coerente e consistente. Depois de 40 anos de história, ela recebe essa última carta. É a última vez que se fala de Éfeso na Bíblia. Está quase acabando a Bíblia, estamos já em Apocalipse. Agora, as coisas que estão sendo faladas para Éfeso, elas começam inclusive muito bem nesta carta. Mas antes ainda de entrar nas coisas que Jesus falou à igreja, é importante a gente pensar o seguinte. Tenho falado muito isso nas mentorias que eu faço nas igrejas. Nós temos várias igrejas fazendo aquilo que a gente criou no Instituto Alvo, chamado Mentoria Igreja 10. Nós pensamos a igreja para os próximos 10 anos em 5 áreas vitais. E para todas as igrejas que a gente está trabalhando, eu passo esse quadro que vai vir a seguir aqui. Porque toda igreja, em qualquer lugar do mundo, inclusive a igreja de Éfeso, ela tem os seus ciclos. Toda igreja, ela começa, ela tem o seu início, depois ela tem o seu avanço, a sua consolidação. Pode ir passando, Felipe. Tem o seu começo, depois ela tem o seu crescimento, o seu avanço, ela tem a sua consolidação, e aí ela alcança o seu auge. Agora, quando ela alcança o seu auge, ela precisa pensar o que ela vai fazer, ela precisa ver o que ela vai fazer, porque se ela não tiver sabedoria para ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja e recomeçar esse ciclo, ela vai entrar numa fase de manutenção, que é aquela fase assim, se o pessoal não sair já está bom, e então ela vai entrar numa fase de declínio, e então ela vai morrer. Toda igreja, em qualquer ponto do mundo, em qualquer época da história, passou por um desses ciclos, e nós estamos em um deles. Se você quiser, eu posso dizer qual é o estágio que eu imagino que nós estejamos aqui, mas não é o caso. Todas as igrejas passam por esses ciclos. A igreja de Éfeso passou por esse tempo. Em 40 anos de história, ela tinha alcançado o seu auge. Ela começou de uma forma extraordinária. Você lembra do que aconteceu lá? Se você não se lembra, você pode ler lá Atos 19 e 20. E somando esses dois, que é o que aconteceu lá, aquele avivamento que aconteceu, depois o que Paulo fala para os presbíteros, ele dá umas dicas assim do que aconteceu naquele tempo. Foi algo muito intenso, foi algo raramente vivido na história de uma cidade ou na história de uma igreja. Houve um avivamento quase que na cidade inteira. Depois disso, ela teve, como esses homens e mulheres que passaram por lá, gente da melhor qualidade. Hoje, é verdade que faz mais tempo do que 40 anos, mas bem mais tempo, quase 2000 anos depois. Em Éfeso, ainda existe igreja, ainda existem igrejas cristãs em Éfeso, mas provavelmente o número de cristãos que tem em Éfeso hoje sejam menores do que, o número seja menor do que o que nós temos nessa sala de cristãos hoje. E foi uma igreja que alcançou o seu auge. Então nenhuma igreja pode se enganar, porque toda igreja poderá passar pelo seu, algumas não chegam lá, mas toda igreja pode chegar ao auge e pode morrer. Então vamos analisar essa carta para ver o que aconteceu com eles e o que Deus está falando a respeito deles. A primeira parte é a apresentação.
E o Senhor Jesus se apresenta assim como: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que eram um símbolo dos 7 anjos, dos 7 mensageiros daquela igreja. A discussão muito grande sobre o que significam esses anjos. Pode ser que sejam anjos mesmo, pode ser que sejam um mensageiro, o pastor da igreja, qualquer coisa desse tipo. Seja lá o que for, ele diz que o que conserva na sua mão direita, e é ele, as estrelas e os candelabros. E o candelabro você já viu que significam as igrejas. Os 7 candelabros são as 7 igrejas. E a apresentação dele já é muito, muito clara, muito explícita. Olha, quem está falando aqui é quem sustenta a igreja. O Senhor é o vigilante e o sustentador da igreja. Ele não é o anjo da igreja, seja ele quem for, que sustenta a igreja. Não é a liderança da igreja, não são os colegiados, não é o ministério, não, quem sustenta a igreja é o Senhor. E ele se apresenta assim de uma forma muito clara, para a gente não ter dúvida. Nós dependemos não da nossa força econômica, política, social, da nossa influência, nós dependemos do Senhor. É Ele quem segura, é Ele quem sustenta e vigia sobre a sua igreja. Nós podemos dar graças a Deus por isso, e podemos aprender que nós sempre devemos confiar e depender do Senhor e não de quem quer que seja. É óbvio que a própria carta aos Efésios, lá, se você olhar no capítulo 4, você vai entender que Deus deu à igreja homens e mulheres que são dons, são dádivas à igreja para que ela possa ser edificada. E nós precisamos do exercício dos dons, nós precisamos de liderança, nós precisamos de gente que serve e que opera, mas no fim é o Senhor que se sustenta, é o Senhor que mantém a igreja de pé. Não são nossas estratégias, não é o nosso planejamento, não é a nossa capacidade, não é a quantidade de títulos acadêmicos que a gente tenha, nem a nossa força política ou econômica. Portanto, não interessa se a igreja tem uma arrecadação alta ou baixa, se ela tem pessoas de alto calibre político no seu meio. Isso não tem nenhuma importância, porque quem segura a igreja de pé é o Senhor. Graças a Deus por isso. Então ele faz um elogio. E na verdade esse elogio vem em 2 partes. A primeira parte ele fala: olha, eu sei o que você está fazendo. Aliás, esse elogio sempre é introduzido assim: conheço as tuas obras, eu sei o seu esforço e a sua perseverança, eu sei que você não pode suportar os maus, você pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, descobriu que eles são mentirosos. Até depois, no versículo 6, ele faz um outro elogio: e você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Estava pensando como é que eu ia falar nesse versículo aqui, porque nós temos os nicolaítas aqui na nossa igreja. Nós temos os nicolaítas que nós amamos. Então como é que mas não tem nada a ver com os nicolaítas nossos aqui. É um outro tipo de nicolaíta. Não se sabe nem direito quem eram esses nicolaítas aqui, mas sejam eles quem forem, o Senhor disse que os odiava. Então, se o Senhor odiava, não devia ser coisa boa, porque se Deus odeia, você também deve odiar, né? Ele odiava os nicolaítas. Provavelmente fossem pessoas que estavam tentando introduzir outra doutrina ou algum tipo de... Alguns acham que eles talvez fossem aqueles que estavam dizendo assim, e daqui que surgiu essa expressão talvez: vida cristã não precisa de regra, não precisa de... Você pode viver como você quer, você está salvo para sempre, está seguro, então pode viver do jeito que você quiser. Está salvo para sempre até é verdade, mas viver do jeito que você quiser está errado. Então, veja, havia ali uma igreja que tinha várias coisas para ser elogiadas. Era uma igreja operante, servia até o seu limite. Você realiza as coisas com esforço, você é perseverante. Era uma igreja ortodoxa, uma igreja fiel à doutrina apostólica. E mais do que ser fiel à doutrina apostólica, eles eram uma igreja que tinha discernimento. Eles eram capazes de ouvir alguém falando alguma coisa e dizer: peraí, isso aqui está errado. Isso aqui está errado, isso aqui não é de acordo com o que nós aprendemos com os apóstolos. Eles tinham discernimento. Eu fico inclusive bastante chocado às vezes quando eu vejo certas coisas que alguns crentes publicam nas suas redes sociais, compartilhando coisas, referendando pessoas que falam em nome de Deus como se fossem assim grandes homens de Deus. São verdadeiros hereges, homens que estão abrindo a sua boca para falar em nome do diabo. E muita gente acha tão bonitinho, porque tem uma florzinha lá, tem um coraçãozinho vermelho, ele acha que aquilo lá dá um tchan assim. Cuidado com o que você lê, cuidado com o que você compartilha, cuidado com o que você curte e compartilha, inclusive. Porque nem tudo que reluz é ouro. Havia gente que se dizia apóstolo já naquele tempo, mas que não era. E os irmãos de Éfeso eram perspicazes para perceber: olha, fulano de tal pode até estar se chamando de apóstolo, ele pode estar até se arvorando em apóstolo, mas ele não é.
Precisa ter esse discernimento. Agora é interessante, porque de onde eles tiraram isso? Eles têm 40 anos de idade já de igreja. Na semana passada nós lemos aqui Atos 20, e é só um parênteses, porque não é esse o foco da nossa análise hoje aqui. Mas como será que essa igreja se tornou uma igreja ortodoxa? Ortodoxa significa que é correta na sua doutrina, que tem um ensino sadio, que tem uma doutrina sadio, que é fiel à doutrina apostólica. Pelo menos quando começou a igreja, Paulo falou assim, no texto de Atos 20, que durante aqueles 3 anos que ele tinha passado lá, ele tinha noite e dia ensinado coisa proveitosa, de casa em casa e em público. E ele traz aqui uma estratégia interessante, sem a qual igreja nenhuma do mundo conseguirá se tornar uma igreja fiel à sã doutrina. Ele ensinou a palavra de Deus dia e noite. Eu não sei como é que ele fez isso, mas ele está dizendo que fez. Dia e noite, de casa em casa e em público. Isso significa que ele usou métodos variados, que ele usou momentos variados, e que obviamente tinha gente interessada para ouvir, porque se ele não ia ensinar pedras. Você está dizendo que ele ensinou dia e noite, é porque tinha alguém lá para escutar, mas esse pessoal não trabalhava. Talvez quem trabalhasse de noite ia de dia, e quem trabalhava de dia ia de noite. Não sei como é que eles faziam. Eu sei que tinha gente para ouvir, porque essa igreja foi edificada. Isso é muito importante. Eu vou dizer uma coisa aqui com toda tranquilidade, com muito cuidado. Até porque normalmente nesse horário aqui nós temos pessoas que nós vemos mais nesse horário. Nenhuma igreja e nenhum cristão será edificado na sua fé e vai conhecer a doutrina apostólica escolhendo um culto da semana para vir dizer: bati meu ponto e está tudo resolvido. Ninguém vai fazer isso. Nem o apóstolo Paulo conseguiu fazer isso na igreja que ele pregava. Se você só vem um dia por semana, você nunca vai crescer na sua fé. Aí você diz assim: mas eu complemento isso no YouTube. Aí piorou. Porque se você está complementando o que você aprende no YouTube, você, por favor, me diga o que é que você está vendo. Porque de cada 10 coisas que eu vejo no YouTube falando em nome de Deus, 6 são absolutamente falsas, 2 são boas e as outras 4 são aberração pura. Então tome cuidado com isso. Paulo investiu o seu tempo e tinha gente interessada. Agora, se você é daqueles que acha que uma vez por semana está bom, você vai lá na sua missa semanal evangélica, a sua missa de corpo presente, às vezes é de corpo presente, porque às vezes nosso coração nem está aqui, mas você vai lá e diz: não. Paulo fez isso todo dia, dia e noite, sem parar, com lágrimas. Não foi fácil. Edificar uma igreja na sã doutrina não é coisa simples, e não se faz um devocionalzinho de Max Lucado, nem de café com Deus Pai, porque isso aí é bom para você tomar o seu café, mas isso não é substância. Isso aí não é doutrina. Você não vai encontrar doutrina bíblica exposta ali. Se você fica só com isso, você começou bem, mas você está muito, muito, muito longe de se tornar uma pessoa que tem discernimento. Sabe qual vai ser o resultado disso? Qualquer pessoa que aparece com uma Bíblia debaixo do braço, falando em nome de Deus, você chama de irmão e vai trazendo para dentro. Eu acho engraçado, tem algumas igrejas, isso, graças a Deus aqui, não me parece ser o caso. Aliás, não é o caso. Acho engraçado que tem igrejas que o sujeito passou ali na porta, vestindo um terninho, o cara já chama ele aqui, já põe ele aqui em cima, não sabe o que o cara diz. Isso não funciona assim, não pode ser assim, não apenas no púlpito. Essa é a razão porque a igreja tem que ter um cuidado muito grande com aquilo que se fala em todas as instâncias de ensino da igreja. Seja no púlpito, seja no grupo pequeno, seja no discipulado, seja com os jovens. A igreja precisa saber o que está acontecendo ali. Porque quando você tem uma doutrina ruim, quanto mais você ensina, pior fica. E aí, se você vai tendo um ensino ruim, fraco e inconsistente, você nunca vai chegar a esse ponto aqui de ser uma igreja que tenha discernimento. Essa igreja tinha um discernimento. E aí você pode pensar: ótimo, vamos ficar por aqui mesmo, porque essa igreja tem uma história, essa igreja tem potencial, essa igreja tem muita coisa para apresentar. Olha, ela tem obras que ela realiza, as suas atividades estão, o seu calendário está cheio, não tem nem como colocar mais, tanto calendário que tem tomado aqui. E tem discernimento. Então tá bom, amém, Deus abençoe, semana que vem a gente continua. Só que a carta não parou aí. E toda vez que Deus diz porém, aliás, não é só Deus, né? Você já percebeu quando a gente vai elogiar uma pessoa, primeiro a gente fala tudo que a pessoa tem de bom assim, depois fala, mas, e na verdade o que a gente quer falar mesmo é o que vem depois. Deus não, Deus está falando de verdade assim, Deus está falando com seriedade que Ele está vendo que isso tudo é importante, mas Ele tem um porém, e esse porém é chave aqui. Qual é o porém? Eu tenho contra você que você
abandonou o seu primeiro amor. Você abandonou. Agora, o que é esse primeiro amor? Interessante isso. Você não queria estar, e você está, numa igreja saudável doutrinariamente? Alguns de vocês que hoje fazem parte dessa congregação, eu não estou falando que fazem parte da igreja, estou falando que estão aqui na audiência hoje. Alguns de vocês já participaram de comunidades em que a sã doutrina não era ensinada. Vocês sabem o que isso causou na vida de vocês. Então é muito importante a gente estar numa igreja sã doutrinariamente. Mas posso te avisar uma coisa? Especialmente para você que está ainda no primeiro amor desta igreja, que chegou faz pouco tempo, ainda está vindo de vestido de astronauta se precisar, porque está tudo bonito. Isso não é suficiente. Sabia disso? Uma igreja excelente que agrada a Deus não pode ser apenas uma igreja saudável doutrinariamente. Éfeso era, mas recebeu aqui essa repreensão duríssima. Eu diria assim, quase que uma tristeza no coração do Senhor que está falando aqui, que está acontecendo aqui. É como se ele tivesse, sabe, você que é casado sabe disso. Estou casado mais de que 6 meses, já sabe do que eu vou falar aqui. Você sabe que o tempo do namoro, o tempo das flores, das rosas, dos bombons que engordam, inclusive, tempo das declarações carregadas de açúcar. Quando a gente casa, de repente vai passando um pouco isso, né? Você já viu a história tinha aquele casal, eu sempre tenho uma história, não tem aquele casal que estava lá num dia de lua cheia. O casal ali na beira do rio Piracicaba, aqui na frente do Sarto. Porque tem o Sarto aí, né? Para quem é daqui sabe onde é que fica. Ali no Sarto, olhando naquele tempo podia ficar ainda, porque ninguém seria assaltado, né? Estava lá e de repente a lua cheia e a minha menina falou para ele: amor, olha que lua linda. E o rapaz, cheio de amor para dar, disse assim: pode ser linda, mas isso não se compara à sua beleza, minha querida. Passa um pouquinho de tempo, as nuvens passam assim e cobrem a lua. Ela diz: amor, a lua sumiu nas nuvens. Ele disse: ela ficou com vergonha de você, meu anjo. Eu vou parar por aqui a história, porque ela vai ficar. Vamos continuar aqui no livro de Atos. É que acontece que 6 meses depois, eles estão também andando pelas ruas de Piracicaba num dia de lua cheia. E passa uma nuvem e cobre a lua. E ela fala: olha, meu amor, as nuvens cobriram a lua. E o rapaz: sua burra, não está vendo que vai chover? Quer dizer, são poucos meses depois, aquele primeiro amor já foi embora. Aquele romantismo acabou, aquilo não tem mais. Agora, como é que você acha que essa moça vai reagir a isso? Ela provavelmente vai dizer: eu tenho uma coisa, olha, você é muito bom, você é muito trabalhador, gosto de você, você é uma pessoa que aparentemente pelo menos me respeita e tudo certo, eu gosto de você. Só que você perdeu aquele primeiro amor. Onde está aquele romantismo? Onde está aquela afeição? Ela vai reclamar, não vai? E se ela reclamar, e vai ter razão de reclamar, ela não vai reclamar simplesmente dizendo assim: olha, uma coisa compensa a outra, você é tão bom, você é tão bacana, você é tão leal, você é tão trabalhador. Isso aí acontece, fazer o quê? Não tem jeito, vai ficar assim. Ela não vai falar desse jeito. E Deus não está falando isso para a igreja de Éfeso desse jeito. Olha, estou contente com você, está tudo bem e tal. E está tudo bem mesmo. Não, tem uma coisa contra ti. É como se o Senhor estivesse dizendo: olha, eu tenho uma coisa que machuca o meu coração. Eu tenho uma coisa que faz meu coração sangrar. Você não é mais o mesmo. Você deixou o seu primeiro amor. Essa expressão primeiro amor, pelo menos para mim, dá a impressão de ter 2 aspectos. O primeiro é isso, daquele amor que nós tínhamos no começo, aquele amor que nós tínhamos no princípio, aquela forma intensa como a gente vivia, como a gente expressava o nosso amor por Cristo nos primeiros dias. Imagine aquela turma. Eu não sei se alguém aqui saiu desse background aí, desse histórico. A igreja em Éfeso, não toda talvez, mas em grande parte, a gente já citou disso. Veja de onde eles tinham vindo. Eles eram adeptos, se não inclusive líderes, feiticeiros, magos, encantadores, sei lá o que era lá, de um culto demoníaco. Estavam lá
no templo da deusa Diana, e estavam fazendo as coisas mais horrorosas. Você nem pode imaginar o que era. Nem precisa ir atrás, muito que não vale a pena, mas é terrível o que eles faziam naquele negócio lá de adorar a deusa Diana. Não era coisa simples. Era uma coisa escravizadora. Era uma coisa que, como todo culto que não é a Deus, é um culto que escraviza, que desumaniza a pessoa. Eles vieram de lá. Quando eles ouviram o evangelho da graça, e é por isso que não é sem razão que a carta aos Efésios fala tanto da graça de Deus, mostrando para de onde vocês vieram, olha quem vocês foram, e olha o que a graça de Deus fez em você e tornou vocês. Você pode imaginar como é que era no começo? Logo que eles se converteram, como é que era? Talvez isso explique um pouco porque que Paulo conseguiu, durante os 3 primeiros anos, dia e noite, ensinar a Bíblia. Porque quando você está no começo da sua fé, se falar para você vir 2 horas da manhã aqui, porque é o único horário que você tem, você vem. Inclusive, primeiro amor aqui pode-se dizer também na primeiro amor pela igreja. Quando a gente chega na igreja assim, a maioria de nós aqui, eu, por exemplo, tenho menos de 2 anos aqui. Então, no começo, tudo é maravilhoso. Isso tudo é muito, muito bom. A gente tem inclusive uma tendência, e não deve fazer isso, de ficar comparando, porque lá era assim, não, é aqui e pronto, né? Mas no começo tudo é maravilhoso. E essa tendência é de que a gente vá deixando enfraquecer um pouquinho isso. Aquilo que era tão bom no começo, daqui a pouco começa a ser um fardo. Então, quando você chegou aqui, você vinha na escola bíblica, você vinha domingo à noite, você ia no grupo pequeno. Eu não estou nem falando que você é para ir ou não é, você tem que cuidar da sua família. Eu não estou dizendo o que você tem que fazer, eu só estou dizendo como é que era. E de repente isso começa a ficar meio pesado. Isso já não, será que precisa mesmo? Será que é tudo isso e tal? Os primeiros dias da nossa fé cristã, elas são marcados assim por uma certa até ingenuidade quase. E não é disso que Deus está falando aqui. Não é isso que o Espírito Santo está falando para aquela igreja. Vocês não têm que ser ingênuos. Vocês não têm que ser. A sua fé tem que amadurecer. Nós ouvimos hoje de manhã. Dado o tempo decorrido que os hebreus tinham já passado desde a sua fé, já deviam ser mestres, ainda estavam nos princípios elementares da fé. Você ficou assustado, quem veio hoje de manhã, talvez tenha ficado assustado quando nós vimos o que eram esses princípios elementares. Isso é princípio elementar? Isso é coisa básica? É. A coisa básica que talvez você nunca tenha visto na vida, até hoje. Então, primeiro amor não significa ingenuidade, não significa que você vai ficar lá com João 3,16, mastigando e ruminando e você está bom já. Não, você tem que crescer. Mas às vezes, conforme a gente vai crescendo no conhecimento, a gente vai perdendo no afeto. A gente vai perdendo na paixão. E antes que você fale, é por isso que eu falo que doutrina deixa a gente frio. E não é isso não. Doutrina não deixa ninguém frio. A não ser doutrina ruim. Porque quando você aprende quem Jesus Cristo é, não tem como você amá-lo menos. Você não tem como você afeiçoar menos por ele, ser menos apaixonado por ele. Não tem como. Não é doutrina que faz a gente se desaquecer. Não é conhecimento bíblico que faz, mas é o que esse conhecimento faz em nós. Porque você pode ter conhecimento bíblico e conhecimento doutrinário para encher a cabeça. Eu conheci pessoas, eu trabalhei com pessoas muitos anos atrás, um específico que me vem à mente agora, sujeito brilhante, conhecia a Bíblia de ponta cabeça, e trabalhava junto, e almoçar juntos, e ficava conversando principalmente de segunda-feira, que era o dia que a gente ia para a igreja, e depois chegava lá, o que você ouviu lá? Ele também era um cristão e tal, e a gente falava muito, era um sujeito que tinha uma cabeça assim espetacular, conhecia tudo que você imaginar, e até mais do que você possa imaginar. De repente eles tiveram uma treta lá, não sei o que aconteceu, alguma coisa aconteceu. Anos se passaram, eu encontrei esse rapaz de novo. Eu fiquei com pena dele. Que a primeira pergunta que eu fiz, como é que estão as coisas, família, etc. E de repente ele começou a contar o que tinha acontecido na história dele. Na história de fé, na caminhada de fé. E para resumir a história, tudo aquilo que ele conheceu sobre Deus, que a gente falava com tanta empolgação nas segundas-feiras de manhã, tinha feito tão pouca diferença na vida dele, que ele falou assim, se há uma coisa que eu não tenho menor interesse hoje em dia, é igreja, é Bíblia, essas coisas, não lido mais com isso. Eles usavam muito a expressão o Senhor, né? É o Senhor daqui, o Senhor de lá, porque eles tinham esse negócio ele tinha esse negócio lá de invocar o nome do Senhor. Então tudo era o Senhor, era o Senhor, era o Senhor, e ele invocava o Senhor toda hora, mas o Senhor nunca foi, de fato, alguém a quem ele amou. Ele amava talvez as coisas que ele ouvia a respeito do Senhor. Ele amava talvez a intelectualidade da palavra de Deus.
E ele, de certa maneira, talvez até idolatrava o sistema onde ele estava inserido ali. De tal maneira que quando ele percebeu, não me encaixo mais nesse sistema, ele não se encaixava em mais nada. Onde estava aquele amor que ele tinha no começo? Talvez nunca existiu. Talvez foi só uma coisa conduzida assim num ambiente de religiosidade, etc. e tal. Mas além de significar o amor que nós tínhamos no começo, principalmente essa expressão primeiro amor diz respeito ao amor que deve ocupar o primeiro lugar. O primeiro amor não é só o amor que você tinha primeiro, mas é o amor que vem primeiro. É o amor que vem antes e acima de tudo. Você já reparou que tudo para Deus tem que ser o primeiro? Lá no Velho Testamento você tinha lá os primeiros frutos, o primeiro filho, o primeiro animal que nascesse, era tudo primeiro. Para quem ia o primeiro? Era sempre para Deus. Por uma razão muito simples. Se o seu amor por Deus não for o primeiro, não será mais nada. Nós somos seres que amamos, diz lá o James Smith. James Smith fala que antes de sermos seres que adoram, nós somos seres que amam. E o que nós amarmos é aquilo que nós vamos adorar. E todos nós vamos amar alguma coisa. E o nosso problema, como seres humanos caídos que somos, é que a nossa primeira opção nunca é o Senhor. Ele até poderá vir, para nós que somos religiosos, que temos as nossas crenças e nossos valores cristãos, é claro que Deus vai entrar em algum ponto na nossa lista de prioridades. Mas nem sempre será o primeiro. Sabe quando a gente percebe se... É claro que a gente vai dizer Deus é tudo para mim. É a resposta mais vazia que eu já vi na vida sobre relacionamento com Deus é isso. Quem é Deus para você? Deus é tudo para mim. Então isso significa que ele pode ser nada. Defina um pouco esse tudo. Explique melhor o que você quer dizer como Deus é tudo para mim. Se não quiser dizer ele vem antes de tudo, então não dá, porque Deus não aceita concorrência. Agora pensa se nós realmente amamos o Senhor antes de tudo. Pensa em coisas, inclusive, e na verdade essas são a maior ameaça ao nosso primeiro amor, nosso amor que vem primeiro. As coisas que mais ameaçam o nosso primeiro amor não é o pecado. Não são coisas pecaminosas, porque essas, embora elas podem vir, elas podem tomar o nosso coração e o nosso lugar, mas o pecado, normalmente, para um crente que tem pelo menos vergonha na cara, para não falar nada de conhecimento, só tendo vergonha na cara, o sujeito já descobre, isso aqui está errado. Eu não posso fazer isso aqui, não pode fazer parte da minha vida. Às vezes até fica, mas não pode, ele sabe que não pode. Ele tem a consciência que lhe traz isso, tem o Espírito Santo que lhe traz isso. Mas o nosso problema talvez nem seja o pecado, mas sejam coisas legítimas, que não são pecaminosas, mas que nós colocamos em primeiro lugar e aí se tornam pecaminosas porque vem antes. Por exemplo, família. Você já viu gente que fala assim, do seu cônjuge, é até bonito isso, ou dos seus filhos: meus filhos são tudo para mim. Ou a esposa que fala do marido: meu marido é tudo para mim. Eu precisei corrigir isso com a Leia logo no começo, primeiros anos do nosso casamento. A Leia achava isso de mim. Eu falei: calma, não é assim. Ela me achava um verdadeiro deus grego. Ela queimava a oferenda para entregar para ele todo domingo. O arroz vinha sempre queimado. Eu falei: não funciona não vai funcionar desse jeito. Ela rapidamente descobriu que não seria uma boa coisa. Amar, mas não precisamos amar o esposo, a esposa. Sim, é verdade, mas amar primeiro, não. Seu marido é tudo para você? É verdade mesmo isso? Ele morreu por você 3 dias e ressuscitou? Se esse não é o seu marido, então você está amando a pessoa errada. Os meus filhos, eu faço tudo pelos meus filhos. Você tem que fazer tudo por Jesus. Foi ele que morreu por você, não foi seus filhos. E a sua carreira? Tem algum problema com a carreira? Tem algum problema de trabalhar? Não, quem não quer que trabalhar não coma, isso é bíblico. Mas quando eu amo a minha carreira primeiro, e a prioridade da minha vida é a carreira, eu amei antes. Meu primeiro amor não é Jesus, é a carreira. Eu posso falar sobre uma série de outras coisas, dinheiro, até o ministério. Até o ministério. Se você serve na igreja e você ama mais o seu ministério do que a Deus, você tem um ídolo chamado ministério. Uma igreja inteira. Não preciso dar outro exemplo, acabei de ler aqui. Uma igreja inteira que era ortodoxa, que era fiel na doutrina, que era fiel aos ensinamentos. Mas Jesus falou assim: você não me ama primeiro. Você ama a doutrina primeiro.
Você ama as obras primeiro. Você ama as coisas que você faz primeiro. E eu não estou interessado nisso. É claro que Jesus quer as obras, quer a doutrina certa, mas primeiro Ele. Porque senão, Ele não vai ser nada. Isso é sério demais. Mas você lembra o que Jesus falou para Pedro naquela praia, quando Jesus estava restaurando Pedro para o ministério? Pedro tinha negado Jesus 3 vezes, né? Alguns dias antes. E a primeira coisa que Jesus fala quando vai restaurar Pedro é: Pedro, eu tenho uma obra para você. Você vai ser o líder da igreja. Tem muita coisa para você fazer. É isso que ele falou primeiro? Não, sabe qual foi a primeira pergunta que Jesus fez? Pedro, você me ama? Depois que ele falou: então apacente os meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. Primeiro vem o amor, depois vem o serviço. Primeiro vem Jesus, depois vem o serviço de Jesus. Primeiro vem quem Ele é, depois vem o que você faz por Ele. Muitos anos atrás eu li um livro do Tripp, um dos Tripps, tem uns irmãos Tripp aí, eu sempre confundo os nomes deles, mas um deles ficou com um problema sério de garganta. É um pregador internacional, viaja o mundo inteiro pregando e ministrando. E de repente ele ficou com um problema nas cordas vocais e não conseguia mais falar. Ele foi visitar um médico. E o médico disse para ele assim, acho que é o Samuel Tripp, ou Paul Tripp, não importa, mas importa a história. O médico disse para ele: Dr. Tripp, provavelmente o senhor não vai conseguir nunca mais pregar na sua vida. Ele falou: doutor, isso é que eu faço, isso é meu trabalho, isso é que eu vivo para isso. Pois é, você arrume outra coisa para você fazer, porque provavelmente você nunca mais vai subir numa plataforma na sua vida. Ele entrou no carro, enquanto dirigia para casa, ele disse: Deus, imagine você fazer uma oração dessa: Deus, o senhor por favor pode me levar, eu entrego a minha vida, o senhor pode me levar. Porque se eu não puder mais viver para fazer o que eu mais amo fazer na vida, então não tenho mais o que ficar fazendo aqui. O senhor por favor, o senhor me leve. O senhor levou a minha voz, o senhor é soberano, eu não estou brigando nem com o senhor não, mas o senhor é soberano, o senhor levou a minha voz, agora o senhor leva a minha vida. Ele foi para casa e não morreu. Ele achou estranho. Mas já entreguei, não tenho. E continuou vivo, mas não conseguia falar. Até que o Espírito Santo foi falando com ele, até ele perceber o seguinte: se a minha vida é pregar, então eu tenho um ídolo chamado púlpito. Se Deus quer tirar a minha voz, talvez seja para mostrar que o meu primeiro amor é a minha pregação, é o meu ministério e não Jesus. Eu não sei quanto isso é forte para você, mas isso me faz pensar cada coisa que eu faço pelo Evangelho. É por Jesus ou é porque eu gosto? E vamos combinar, se você é uma pessoa envolvida no ministério, provavelmente você acha prazer nisso. Eu não consigo chamar o que eu faço de trabalho. Para mim é prazer fazer. Eu não consigo ver a minha vida fazendo outra coisa. Mas a pergunta não é essa, ou pelo menos não é só essa. A pergunta é: o que vem primeiro? Você pode ser um crente nota 10 de Bíblia, de conhecimento, de doutrina, de oração, um cara que ora lá de madrugada, que jejua, que pode ser tudo. A pergunta, por enquanto, não é essa. A pergunta é: o que vem primeiro? Uma igreja como Éfeso. Eu acho que nós temos aqui pessoas muito boas. Eu não sei se nós temos aqui um Apolo, não sei se nós temos aqui Priscila e Áquila, eu não sei se nós temos João, apóstolo, Paulo, Timóteo, não sei. Mas nós temos gente boa aqui. A pergunta não é essa. Não foi essa a pergunta que ele fez, embora ele tenha elogiado antes o que eles sabiam e o que eles faziam. A pergunta é: tu me amas? E a resposta já estava lá. Porque o que Deus estava fazendo, na verdade, era dizendo claramente na cara daquela igreja: vocês não me amam mais, porque vocês deixaram o primeiro amor. Você já pensou? Eu não estou dizendo que sim nem que não, só estou colocando como hipótese. Você já pensou se o Espírito Santo estiver falando isso para nós hoje, dia 12 de outubro de 2025, ó, gente, vocês estão muito bem, estão crescendo, estão indo, estão acontecendo, estão enviando missionários. É só que tem uma coisa, e essa coisa é grave: vocês não me amam mais como no começo. E aí?
E aí ele dá o conselho. Sabe o que você tem que fazer? Lembre-se do dia, ou lembre-se de onde você caiu. É interessante, foi um processo. Eles não caíram de um dia para outro. Eles tinham que se lembrar, porque ninguém deixa o primeiro amor assim, a não ser, mesmo que você tenha ficado rico assim instantaneamente, ninguém começa a amar o dinheiro. Não, essas coisas são um processo na vida da gente. Lembre-se, volte lá. Então foi um processo. Segundo, foi um pecado, porque ele precisava de se arrepender. Se ele precisava de se arrepender, era pecado. Eles estavam vivendo em pecado, apesar de viverem em fidelidade. Olha que coisa maluca. E terceiro foi um momento. Olha, as primeiras obras não podiam ser as últimas. Lembrem-se e volte a praticar as primeiras obras. Ou seja, houve um tempo, Éfeso, que você como igreja me amou primeiro. Houve um tempo em que todo o seu esforço, toda a sua ortodoxia, tudo aquilo que você acreditava, o seu discernimento, colocar a gente que não presta para fora, não aceitar ensino ruim, fazer esforço, boa vontade e obras práticas. Houve um tempo em que isso foi de verdade. Houve um tempo em que você fez isso e você me amava porque fazia isso, ou ao fazer isso. Agora não é mais, então você volta, se arrepende, vai lá para trás. Era uma mensagem para a igreja, mas a igreja é feita de pessoas. É uma mensagem para a igreja, e a igreja é feita de pessoas. Pode ser que nós como igreja estejamos indo para o lado certo, mas pode ser que você como indivíduo não esteja. E essa é uma reflexão que você tem que fazer. Tinha um hino que a gente cantava na época que eu era criança e jovem, que dizia assim: ó dia alegre em que Jesus minha alma para si chamou. E sabe que tem muita gente que fica, era o dia da sua conversão, esse dia que você às vezes se lembra com alegria, com lágrimas e tal, mas sabe que tem muita gente que fica vivendo na saudade do dia alegre em que Jesus para si chamou. A última coisa boa que ele lembra de que ele viveu com Jesus foi esse dia. Eu não lembro mais nada. Pessoas se começam a pensar: mas naquele tempo eu era, naquele tempo eu fazia, aquele tempo acabou, então está na hora de fazer o quê? De se arrepender e voltar a praticar aquelas primeiras coisas que você fazia antes. E aí vem uma advertência, e a advertência é seríssima. Agora lembre, a advertência aqui é para uma igreja. O que é o candelabro? O candelabro é a igreja. Os 7 candelabros são as 7 igrejas. Olha o que Jesus está falando. Deixa eu dizer uma coisa: apesar de tudo que você é e representa para a história do Novo Testamento, para a história da Ásia Menor, para a história do Evangelho no mundo inteiro, Éfeso, deixa eu dizer uma coisa: não está me interessando muito e nem impressionando muito a quantidade dos seus ministérios, dos seus eventos, dos seus jantares, dos seus almoços, das suas visitas, de tudo que você faz. Não está me interessando e nem impressionando. Quer saber mais de uma coisa? Se você não mudar a atitude, vou traduzir isso aqui de uma outra maneira. Se você não mudar de atitude, eu vou fechar as portas da sua igreja. É isso que significa: eu vou tirar o seu candelabro do lugar. Sabe qual é a igreja contra a qual as portas do inferno não prevalecem? É a igreja triunfante, é o corpo de Cristo no mundo. Essa igreja é triunfante, ela não vai acabar nunca, até o dia que Jesus volte e a arrebate. Mas uma igreja local pode fechar, e muitas fecham, e grande parte delas fecham. Pasmem os senhores e as senhoras, a maioria das igrejas que fecha no mundo inteiro até hoje, não fecham por causa de falsa doutrina, fecham por causa de falta do primeiro amor. Porque quando as pessoas não colocam mais Jesus para amar primeiro, nós vamos amar aquilo que a gente acha. O que divide uma igreja, na maioria das vezes? As nossas opiniões. O que significa isso? Não quer dizer que você não possa ter opinião. Não quer dizer que você não possa divergir ou discordar de uma decisão ou de outra, ou de alguma coisa que está sendo feita assim ou assado. O problema é que quando nós nos apegamos demais à nossa opinião, nós passamos a amar as nossas opiniões. E elas passam a ser absolutamente intocáveis, porque elas se tornam o ídolo do nosso coração. É por isso que tem gente que sai da igreja porque não concorda que nós estamos batendo palma, ou porque nós temos isso ou tem aquilo. As opiniões passam a ser aquilo que a gente ama primeiro. E aí acontece o que aconteceu com Éfeso. Essa é só a primeira carta. Tem mais 6 ainda. Se você não está muito afim de apanhar, não venha. Mas se você está afim de mudar, venha.
Se você está afim de levar a sério esse negócio que a gente chama de igreja e esse negócio que a gente chama de cristianismo, acho bom você ouvir. Porque qualquer coisa diferente disso é brincar de igreja, é brincar de cristão. Isso não é coisa para quem quer brincar. Isso não é coisa para quem quer passar tempo. Se você quiser passar tempo, eu te dou uma lista de 15 coisas mais interessantes para você fazer. Só que você não vai encontrar em nenhuma delas o propósito de vida que o cristianismo te dá. Igreja não é lugar para a gente vir para fazer aquilo que a gente quer e gosta apenas. Deus, na sua graça, Ele nos dá a possibilidade de nos dar dons, de nos capacitar e de nos dar talentos para a gente, inclusive, fazer aquilo que a gente quer e gosta. Mas não é nesse sentido. Eu estou dizendo que igreja não é lugar para você vir amar aquilo que você quer e gosta. É lugar de você aprender a amar aquele que deu a sua vida por você e que ressuscitou por você. Isso é cristianismo. O resto é religião. E o que nós precisamos sair daqui prontos para responder é: o que a gente quer? A gente quer uma igreja para marcar ponto? A gente quer um espaço de religiosidade? A gente quer um lugar que não mexa muito com a gente, você fica aí, eu fico aqui, não se mete na minha vida, não tem nada a ver com isso? A gente quer assim um momento de êxtase na hora de cantar algumas músicas bacanas? Ou a gente quer aquilo que é a essência do Evangelho? Inclusive é a essência da lei, porque foi assim que Jesus resumiu a lei. Qual é o resumo da lei? Perguntaram para Jesus. Ele diz: é muito simples, é amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e todo o teu entendimento, e amar o próximo como você se ama. A essência do cristianismo é o amor, porque Deus é amor. E note, você não vai fazer isso para que Deus te ame mais. Não tem como Deus te amar mais. Mas você vai fazer isso para você amar mais a Deus. Você tem que fazer isso para você entender qual é o tipo de relação que você quer com esse Deus. Isso vale para você que começou ontem a sua caminhada, que se converteu, está cheirando o céu ainda, nasceu de novo, está com as fraldas de bebê celestial. Isso vale para você que já se converteu em 1920 e que está caminhando desde aquela época. Que define a nossa relação com Deus não é o tempo que a gente está caminhando com Ele. O que define a nossa relação com Deus não é o tanto de coisa que a gente faz, o tanto de ministério que está sobre a nossa responsabilidade. O que define a nossa relação com Deus é o quanto nós o amamos e quanto o nosso amor vem primeiro. O fim dessa história, a equipe pode subir. O fim dessa história, que é a promessa, e todas as promessas que Deus faz nas cartas, que o Senhor faz nas cartas, tem a ver com o futuro, óbvio. Promessa é para o futuro. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso. A nossa expectativa para viver nesse mundo não é o que nós vamos ter aqui. É incrível que um cristão coloque mais de si, mais da sua paixão, mais do seu afeto, mais da sua devoção em qualquer coisa que comece nessa vida e que termine nessa vida. É inacreditável isso. É inacreditável que você realmente entenda que ganhar o seu dinheiro e gastar o seu dinheiro do jeito que você acha, brincando como criança, com as bênçãos que Deus deu para você, que isso possa ser mais precioso do que você amar e servir e se devotar a Jesus. É inacreditável isso. Só tem uma explicação, ou duas. Uma é que você não conhece Jesus. A outra é que você conhece, mas que você não ama como você deveria amar. Qual é a única oração que você pode fazer agora? Qual é a única coisa que você deve fazer? E a única coisa que você pode pedir ao Senhor é voltar ao início de tudo. É rever seus valores e conceitos. É reconstruir. É voltar ao primeiro amor.